Bom, então agora a gente vai resolver alguns exercícios da própria apostila. Então eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 255, apostila 1, página 255, para que a gente já fizesse o exercício 1. Desse exercício, eu vou treinar com vocês a distribuição eletrônica dos 3 primeiros elementos que tem nessa tabelinha aí, e depois eu vou fazer o do quarto elemento, porque o quarto elemento vai estar vinculado ao exercício 2. Os outros elementos eu vou deixar para vocês treinarem, tudo bem? Aí depois vocês vão mandando para mim fotografia no WhatsApp, manda para mim para ver se está certo ou não, tá? Para vocês treinarem também. Então vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte: complete a tabela a seguir. Ele dá o átomo, dá o Z, que é o número atômico. Então se é um átomo, o Z, que é o número atômico, já é o número de elétrons, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele quer saber a configuração eletrônica nos subníveis, ou seja, a distribuição eletrônica em subníveis. Então vocês vão consultar o diagrama de Linus Pauling, ninguém vai decorar o diagrama. Aqui na apostila tem o diagrama, então é só vocês irem consultando, tá bom? Eu vou mandar essa apresentação, vocês podem usá-la também. E depois a distribuição em níveis, em camadas. Lembra que se a gente já fez a distribuição em subníveis, a distribuição de camadas está mais ou menos ali. É só eu organizar as coisas. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro elemento é o nitrogênio, que tem número atômico 7, ou seja, 7 elétrons distribuídos em suas camadas. Então como que ficaria? Bom, a gente vai seguir na ordem aqui do diagrama. O primeiro subnível, 1s2, 1s2. O próximo subnível, 2s2, 2s2. Quantos elétrons que eu tenho que distribuir? 7. E aqui já foram distribuídos quantos? 4. Então faltam apenas mais 3. O próximo subnível, de acordo com a sequência, seria o 2p6, ó. Vem primeira reta, segunda reta, a terceira reta, o primeiro subnível é o 2p6. Só que se eu colocar 2p6, eu vou ficar com 10 elétrons. Então tem que colocar o número aqui de tal maneira com que eu termine com 7. Que número que eu coloco aqui para somar com 4 e totalizar 7? 3. Então 2p3. Essa é a distribuição em subníveis. Só que ele também quer a distribuição em níveis ou em camadas. Mas já está aqui, pessoal, ó. A primeira camada está aqui. Camada K ficou com quantos elétrons? Com 2. A segunda camada está aqui, ó. Apareceu aqui e aqui. A gente só vai juntar. A segunda camada que está fragmentada aqui, eu vou colocar tudo junto. A segunda camada, que é a L, ficou com 2 mais 3, 5 elétrons. Tudo bem? Então essa é a distribuição eletrônica em subníveis e em níveis do elemento nitrogênio. Maravilha! Vamos para o próximo. O próximo é o alumínio, que tem um pouquinho mais de elétrons, tem 13. Então a gente vai usar o diagrama até totalizar 13 elétrons. O começo é sempre o mesmo. 1s2, 2s2, 2p6. Vamos parar aqui um pouquinho. Quantos elétrons eu já coloquei aqui? 2 aqui, com 2 aqui, 4 mais 6, 10. Eu tenho que terminar em 13, então a gente já está chegando. O próximo subnível, depois do 2p6, é qual? 3s2. Então, infelizmente, ele só tem 2 elétrons. 3s2. Então, tem, por enquanto, 12 elétrons. Falta apenas 1. O próximo subnível, depois do 3s2, é aqui, ó. Vem para a próxima reta, desce, é o 3p6. Só que eu não vou colocar 3p6. Eu vou colocar 3p1. Porque aí eu tenho que totalizar os 13. Bom, vamos fazer a distribuição em camadas? A primeira camada aparece só aqui. Então, a primeira camada, K, ficou com 2 elétrons. A segunda camada apareceu aqui e aqui. Então, a segunda camada, L, ficou com 2 mais 6, 8 elétrons. E a terceira camada, ela apareceu 2 vezes também. Então, vamos juntar. A terceira camada, que está aqui e aqui, tem 2 mais 1, tem 3 elétrons. E a terceira camada é a M. Olha que legal. 2 elétrons com 8, 10, mais 3, 13. Então, eu só organizei os elétrons dos subníveis em camadas. Maravilha! E vamos para mais um aqui, o cálcio, que tem 20 elétrons. Então, eu vou precisar um pouco mais dos subníveis. Então, vamos lá. Seguindo a ordem do diagrama, 1s2, depois 2s2, 2p6. Aqui tem 10. 2 com 2, 4, mais 6, 10. Maravilha, então vamos continuar. 3s2, 3s2, 3p6. Beleza, aqui já tem quantos? Bom, já tinha 10, mais 2, 12, mais 6,
18. Então tá faltando mais 2 para chegar em 20. Depois do 3p6, o próximo é 4s2. Coincidentemente, ele tem os 2 elétrons que eu preciso. Então meu último subnível fica completo aqui. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. Bom, agora eu vou distribuir em camadas. Quantos elétrons ficou em cada uma das camadas? A primeira camada apareceu aqui. K, com 2 elétrons. A segunda camada apareceu aqui e aqui. Camada L. L com 8 elétrons. Por que 8, professor? Ora, porque você tem 2 aqui com 6 aqui, você tem 8. A terceira camada também ficou com 8, ó. Tem 2 aqui mais 6 aqui, então a camada M, que é a terceira, também ficou com 8. E a última camada, que é a camada N, ou a quarta camada, ficou apenas com esses 2 elétrons aqui. Então a última camada, N, ficou com 2 elétrons. Tudo bem? Mais ou menos. Beleza, pessoal. Então, continuando agora o exercício, a gente vai fazer a distribuição por escândio, que tem 21 elétrons. Então, seguindo o diagrama ali. Então, vamos lá. Começa sempre com 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. Acabamos de fazer o do cálcio que tinha 20. Aqui a gente vai colocar um elétron a mais. O próximo subnível seria o 3s2, depois o 3p6. Beleza. Só que aqui tá dando 18, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 6, 18. Eu tenho que chegar em 21. Eu parei no 3p6, tá aqui, ó. Então eu vou continuar para o 4s2. 4s2. Bom, com esses subníveis eu tenho 20 elétrons. Eu preciso de mais um. Depois do 4s2, como está terminando essa reta aqui, eu vou para o próximo. Depois do 4s2, o próximo subnível seria o 3d10. Só que eu não vou colocar 10, eu vou colocar 1. 3d1. Aí eu totalizo os 21 elétrons. Bom, eu vou agora separar esses mesmos elétrons em camadas. Então a primeira camada, camada K. Quantos elétrons apareceu nela? Bom, a camada K aparece só aqui, ó. Só tem aqui, é a única que tem o número 1 aqui atrás. Então, 2 elétrons. Maravilha. A próxima camada, camada L. Ela apareceu aqui e aqui. Então, ó, vou destacar diferente. A segunda camada tem aqui e tem aqui. Está fragmentada. 2 com 6, 8 elétrons. A próxima camada, cuidado. A próxima camada apareceu aqui, aqui e aqui. Ela voltou a aparecer depois que eu coloquei um subnível da quarta. Ela voltou a aparecer aqui de novo. Então a terceira camada está bem espalhada nessa distribuição em subníveis. Se eu juntar todos os elétrons, eu vou ter quantos no total? 2 com 6, 8. Mais 1, 9. Então a terceira camada, M, ficou com 9 elétrons. Beleza? Aí eu vejo a última camada, que é a 4. A quarta camada apareceu só aqui, no meio da distribuição, mas ela é a maior camada, é a 4. Então, a camada N ficou com 2 elétrons, tá vendo? Bom, se a gente fosse pensar friamente, a camada M, ela armazena até 18 elétrons. Então, esses 2 elétrons que estão na quarta poderiam muito bem estar aqui. Se eu pegasse esses 2 e colocasse aqui, eu teria 11. Eu estaria longe do máximo dela, que é 18. Mas por que esses elétrons estão aqui, sendo que eles cabem aqui? Porque não importa só a quantidade máxima de elétrons que uma camada armazena. Importa a energia dos elétrons. O diagrama está dizendo para mim que esses 2 elétrons que eu coloquei aqui têm tanta energia que eles não cabem mais nessa camada. Eles têm que ir para uma camada com energia adequada. Tudo bem? Então tá aí. Maravilha, gente. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Beleza, pessoal. Bom, aproveitando a distribuição eletrônica do escândio, eu vou pular alguns elementos do exercício 1 e já vou para o exercício 2, tá? O exercício 2 fala exatamente da distribuição eletrônica do escândio. Então, os elementos que eu pulei, o zinco e o bromo, eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Do exercício 1. Então, vamos para o exercício 2. O que ele fala? Para o átomo de escândio, responda aos itens a seguir. Letra A.
Quantos elétrons o escândio possui em sua camada de valência? Camada de valência é a maior camada, não é o maior subnível. O último subnível é o subnível mais energético. Então, qual é a maior camada? Para a gente não confundir, eu já não fiz a distribuição em camadas aqui, então eu olho a distribuição em camadas. A maior camada é qual? É a N, é a quarta camada. E quantos elétrons tem nela? 2. Então, quando ele pergunta quantos elétrons o escândio possui na sua camada de valência, a resposta é 2. A maior camada tem 2 elétrons. Mas se eu não tivesse a distribuição em camadas, eu conseguiria enxergar isso aqui na distribuição em subníveis. Como? Eu olho a distribuição toda e vejo qual é a maior camada. Qual é a maior camada que eu encontro aqui? Bom, tem 1, 2, 3 e 4. Então a maior camada é a quarta. Esse é o único subnível da maior camada, da quarta camada. E ele tem apenas 2 elétrons. Tudo bem? Então você não precisa fazer a distribuição em camada para ver a camada de valência. Ela está ali. Aqui a gente só organizou as coisas para ficar mais fácil de enxergar. Letra B. Qual o seu subnível mais energético? O diagrama de Linus Pauling não enumera os subníveis em ordem crescente de energia. Portanto, o último subnível que eu escrevi é o mais energético, é o que tem mais energia. Então, nessa distribuição eletrônica, seguindo o diagrama proposto por Linus Pauling, o último subnível é o 3D1. Então, o subnível mais energético é o 3D1. Olha que dificuldade. Tranquilo, né? E letra C. Quantos elétrons esse elemento possui em seu subnível mais energético? Bom, a gente já sabe que o subnível mais energético é o 3D1. Quantos elétrons ficaram no subnível mais energético? 1 é o único elétron dele. Então, o meu subnível energético tem apenas um único elétron. Beleza? Para a gente encerrar esse assunto, eu vou fazer o exercício 3, tá? Não vou fazer todos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, vocês vão ficar cansados. Isso é um problema da aula não ser presencial, a gente tem que pensar nisso também. Portanto, os elementos que faltarem no exercício 3 e o exercício 4, eu vou deixar para vocês fazerem. O exercício 4 tem uma coisa legal. Ele fala do ferro, que é justamente o exemplo que eu dei na nossa apresentação. Então é só vocês darem uma olhada lá. O exercício 3, os que eu pular aqui, vocês resolvam para vocês treinarem um pouco, tá? Então, basicamente, o exercício 3 fala o seguinte: faça a distribuição eletrônica para os íons. Aí ele deu alguns íons na tabela, eu escolhi 2, um positivo e um negativo, para a gente discutir aqui. Ele disse que, se for necessário, eu posso consultar uma tabela periódica. Por quê? Porque eu preciso saber quantos elétrons tem nesse átomo. Como que eu vou saber quantos elétrons tem num elemento? Eu vou decorar os 118 elementos da tabela? Não. Então eu posso consultar uma tabela para descobrir isso. Bom, já consultei minha tabela rápida aqui. Eu descobri que o cálcio tem número atômico 20 e o enxofre tem número atômico 16. Esses números atômicos eu tirei da tabela, é o número do elemento da tabela. Então o cálcio é o 20º elemento da tabela, o enxofre é o 16º elemento da tabela. Maravilha! Só que aqui eu tenho cálcio com carga mais 2. O que significa ter carga mais 2? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Quando eu perco 2 elétrons, que são 2 partículas negativas, eu adquiro carga 2 unidades positivas. Então, se eu tirar 2 coisas negativas de mim, eu fico 2 unidades positivas. Tudo bem? Maravilha! Para o enxofre aconteceu o contrário. O enxofre tem carga menos 2. Isso significa que ele ganhou 2 elétrons e não perdeu. Quando eu ganho 2 elétrons, eu estou adquirindo 2 partículas negativas. Por isso que eu passo a ter carga negativa. Maravilha! Bom, então como que a gente faria a distribuição eletrônica? Vamos lembrar? A gente faz para um íon a distribuição eletrônica como se não existisse carga nenhuma, como se ele fosse um átomo. Depois a gente mexe na camada de valência, adicionando ou retirando elétron. Então vamos lá, para o cálcio, como seria a distribuição eletrônica dele? Bom, se não existisse essa carga aqui, seria 20 prótons, portanto 20 elétrons. Então eu vou fazer a distribuição dos 20 elétrons. Vou seguir o meu diagrama de distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2. Percebam que aqui eu já totalizei os 20, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18. Mais 2, 20.
20 elétrons. Ah, professor, mas ele não tem 20 elétrons, porque ele adquiriu carga mais 2. Então, dessa distribuição eletrônica aqui, ele perdeu 2 elétrons. Tudo bem, a gente vai fazer isso agora. Como? Eu vou retirar 2 elétrons da camada de valência. Tem que ser da camada de valência. Pode ser que ela coincida com o subnível mais energético, mas a gente está mirando a camada de valência. Maravilha! Qual é a camada de valência aqui, pessoal? Tem subníveis da primeira, da segunda, da terceira e da quarta camada. Ah, então a maior camada é a quarta, portanto é a camada de valência. Eu preciso tirar quantos elétrons da camada de valência? 2, para que o meu elemento adquira carga mais 2. Eu tenho que remover 2 elétrons. E coincidiu da minha camada de valência ter exatamente 2 elétrons. Então eu simplesmente vou apagá-la, ignorá-la. Se eu remover essa camada, eu retirei quantos elétrons? 2. E aí eu tenho a distribuição eletrônica do Ca mais 2. Então a distribuição eletrônica do Ca mais 2 é a distribuição eletrônica do Ca sem a camada de valência. Sem os 2 elétrons que eu precisei remover. Tudo bem? Maravilha. Vamos fazer para o enxofre. O enxofre tem número atômico 16, só que ele vai ganhar 2 elétrons, mas por enquanto a gente ignora isso. Vamos fazer a distribuição eletrônica para 16 elétrons. Então, como que ficaria? De acordo com o diagrama, ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu tenho 10. Tem que chegar em 16. O próximo é 3s2. Depois do 3s2, o próximo seria o 3p6. Só que se eu colocar 3p6, vai totalizar 18. E eu preciso parar em 16. Então eu vou ficar em 3p4. Essa é a distribuição eletrônica do S. Não é do S-2, é do S no seu estado fundamental. Agora a gente analisa o íon. O S vai precisar ganhar 2 elétrons. Onde que a gente coloca os 2 elétrons? Na camada de valência. A camada de valência é a maior camada. Tem elemento da primeira, tem subnível da primeira, da segunda e da terceira camada. Não tem uma camada maior que a terceira. Então minha camada de valência está aqui. É a terceira camada. Tem subnível S e subnível P. Em qual que eu coloco esses 2 elétrons? Sempre no maior, lembra? Sempre no maior deles, seguindo a sequência SPDF. Então, como não tem o F e não tem o D, eu coloco no P. O S eu sempre deixo por último. E olha que milagre. O subnível P, ele armazena até 6 elétrons. E aqui tem quantos? 4. Então tem espaço para mais quantos? 2. Justamente os 2 que eu preciso colocar. Então eu vou simplesmente apagar aqui o 4 e vou colocar no lugar o número 6. Então minha distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Aí eu já adicionei os meus 2 elétrons que eu preciso. Então ele continua sendo o enxofre que ganhou 2 elétrons na camada de valência, na maior camada. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou contar com vocês, então. Vocês vão ter que resolver o exercício 1, os elementos que ficaram faltando. Tem 2 elementos lá para vocês fazerem a distribuição eletrônica em subníveis e em camadas. Vão resolver para mim os elementos que ficaram faltando nesse exercício 3 e fazer o exercício 4, que é exatamente o que eu coloquei na minha apresentação. Então quem tiver com preguiça vai só copiar, tá bom? Não esqueçam de fazer a tarefa. Como eu já dei essa aula, eu sei que é de uma maneira diferente, remota, estou dando aula de casa, mas eu já fiz a minha parte aqui, agora vocês vão ter que fazer a sua. Então eu vou consultar no plural se vocês estão realizando a tarefa. Tudo bem? Então não deixem de fazer a tarefa mínima. Beleza, pessoal? Até a próxima, então.